Olá, amigos, todos bem? Hoje vou falar sobre uma história de Jesus, uma história que fala sobre o perdão. Jesus sempre saía com seus discípulos falando sobre os ensinamentos do nosso Pai Maior, os ensinamentos de Deus. Ele falava sobre o amor, sobre a humildade, sobre a esperança, né? E multidões iam atrás de Jesus porque se sentiam acolhidas. Elas necessitavam de ajuda e Jesus sempre tentava auxiliá-las. Jesus curava doentes, Jesus curava cegos. E essas multidões que seguiam Jesus sentiam seu coração quentinho, se sentiam ouvidas por ele. Mas todos esses ensinamentos bons de Jesus começaram a despertar sentimentos ruins naqueles mais poderosos. Eles sentiam raiva de Jesus, porque eles não acreditavam que Jesus era filho de Deus. Eles achavam que Jesus mentia para essas multidões. Eles também achavam que Jesus era contra as leis judaicas. E foi principalmente na cidade de Nazaré, lugar que Jesus cresceu, onde ele recebeu as mais duras críticas, onde ele foi bastante agredido. E foi nessa cidade que ele também teve muitos ensinamentos, sempre muito doce, sempre muito sereno. Nessas adversidades, ele aprendeu lições muito importantes que ele ensinou aos seus discípulos e também para nós. Então, a partir disso, eu vou começar a contar essa história. Pedro, Felipe, André e Levi foram junto com Jesus para a cidade de Nazaré. E eles seguiam Jesus e quando eles passavam na rua, algumas pessoas gargalhavam ironicamente, debochadas. Outras agrediam com palavras ofensivas Jesus. E eles começaram a se sentir mal com aquela situação, os apóstolos, e começaram a revidar essas agressões, revidar com palavras duras também. Jesus, percebendo isso, convidou eles a se retirar da cidade de Nazaré e irem em direção à cidade de Cafarnaum. Jesus os guiou, sempre muito sereno, sempre muito amoroso, e os conduziu até a cidade de Cafarnaum. E eles, durante a ida, né, para a cidade de Cafarnaum, ainda estavam confusos, estavam brigando, estavam discutindo sobre o que eles tinham vivido lá na cidade de Nazaré. E no outro dia, Pedro e Felipe foram conversar com Jesus. Eles falaram: mestre, acusaram, te chamaram de Satanás, mas nós retrucamos-lhes. Então Jesus, que estava meditando, perguntou para eles, fez a seguinte pergunta: podemos colher uvas num pé de espinhos? O que Jesus quis dizer com isso? Será que a gente pode colher uma fruta de um pé diferente? Será que a gente pode esperar a amorosidade de quem ainda não está pronto para dar amorosidade? Jesus deixou essa reflexão para os seus discípulos. E continuou falando que a gente deve ter paz no nosso coração, que eles ainda estavam muito magoados. E Jesus falou que só através que a melhor resposta é o nosso próprio trabalho, o nosso esforço no bem, para continuar ensinando aqueles que querem ouvir a nossa palavra. Então, Jesus fez a seguinte pergunta para eles: vocês já edificaram o reino de Deus no coração de vocês? Já construíram o reino de Deus no espírito de vocês? E eles responderam para o mestre: é evidente que ainda não. Então Jesus explicou com muito amor para eles que a gente nunca deve deixar de fazer o nosso trabalho, que nós devemos perdoar com verdadeira vontade de coração,
principalmente aqueles que nos criticam, que zombam de nós, aqueles que contrariam as nossas ideias. Nós temos que perdoar os nossos inimigos, aqueles que zombam da nossa fé. Pedro então interrompeu Jesus e perguntou: mas para perdoar, mestre, não devemos esperar que o nosso inimigo se arrependa? E Jesus respondeu: a paz em nosso coração nós devemos cultivar através do perdão e continuar trabalhando no bem. Se nosso irmão nos procura arrependido, vamos recebê-lo, vamos ampará-lo, sem nos preocuparmos se ele está arrependido ou não. E esquecermos o mal cometido. A gente deve nos conciliarmos no bem o mais depressa possível com o nosso inimigo, porque somente assim a gente chega mais próximo de Deus, porque ninguém vai ao Pai com ódio em seu coração. Então, Pedro fez a seguinte pergunta para Jesus: Mestre, quantas vezes eu devo perdoar aquele irmão que pecas contra mim? Então Jesus respondeu: não te digo que 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes, e daí por diante. Essa história, ela é muito linda, porque ela nos ensina o valor do perdão, que a gente deve perdoar aquelas pessoas que talvez seja difícil de conviver. Perdoar porque muitas vezes eles não sabem, eles ainda não estão prontos para dar amor, eles ainda estão dando espinhos, né? Então a gente não pode conseguir colher outro tipo de fruta. Quando a gente perdoa, o nosso coração fica leve. E quando ele fica leve, fica mais fácil de a gente trabalhar no bem, fica mais fácil de a gente ensinar os ensinamentos de Jesus, espalhar o amor, espalhar a boa nova. Que a gente possa perdoar aquele irmão que necessita do nosso perdão, mesmo que ele ainda não esteja arrependido da atitude que ele fez. Mas a gente perdoa, né? E tenta se reconciliar com o bem o mais rápido possível. Espero, meus amigos, que vocês tenham gostado dessa história. E até a próxima!